Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, esse é um texto interessante, bonito, tem uma grande mensagem aqui. Então, nós vamos, nesses poucos minutos que nós temos, vamos ver algumas coisas aqui. Mas antes disso, vamos orar, pedindo ao Senhor mais uma vez que Ele nos ajude. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo dia. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, não existe outro. Nós podemos colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor, Pai, porque o Senhor é o único Deus. Então, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem nos deixado a Tua palavra e tem nos permitido estudá-la nessa noite. Então, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, transformar nossa vida, nos mostrar tudo aquilo que é da Tua vontade para que nós façamos e que Ele nos ajude a cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos. Nos abençoe, Pai. Nós oramos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aqui o título dessa meditação aqui seria 3 sentimentos revelados. 3 sentimentos revelados. Algumas perguntas para nós pensarmos. O que você sente pela sua família? O que você sente pelos seus irmãos em Cristo? O que você sente por Deus? Muitas vezes essas perguntas e tantas outras elas são respondidas até mesmo sem palavras. Porque é muito fácil falar. Tem pessoas que gostam de dizer que falar, até papagaio fala, né? Então, tá vendo? Até existem animais que podem, né, pelo menos pronunciar alguma coisa que nós julgamos que são palavras. Mas falar é fácil. Então, muitas vezes nós conseguimos responder essas perguntas até mesmo sem palavras, com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Nós vivemos numa sociedade egoísta, uma sociedade que não está nem aí para o próximo, uma sociedade que, para subir na vida, ele até mesmo utiliza as outras pessoas como escada. Mas nós não devemos ser assim, porque nós somos cristãos, filhos de Deus verdadeiros. Então, muitas vezes, nós falamos algo e agimos de forma diferente. Deus não é assim. Deus não é assim, e nós vemos isso em João 3,16, que é o versículo mais conhecido no meio cristão. O versículo, creio eu, que é o versículo que praticamente todo cristão, eu acredito, ele sabe esse versículo decorado. Um versículo muito citado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, além do fato da salvação, ele nos revela uma grande coisa também, que Deus amou o mundo. Mas como que nós sabemos que Deus amou o mundo? Porque Ele deu. Ele deu. Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Então Deus não ficou somente em palavras, mas Ele agiu, Ele deu. Ele deu, Ele fez. Nós sabemos isso por causa de Romanos 5,8, que diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos amou, Ele provou que nos ama, dando Jesus Cristo. Então Ele fez alguma coisa. Ele não simplesmente falou que eu amo o mundo. Ele fez alguma coisa. Então nós, irmãos, nós não somos diferentes nesse sentido. Porque a maneira com que eu trato as outras pessoas, a maneira com que eu me comporto, isso mostra os meus sentimentos. Embora existem muitas pessoas que são falsos, dissimulados, hipócritas, infelizmente, existem muitas pessoas assim. Mas mais cedo ou mais tarde eles acabam demonstrando o que tem no seu coração, por causa das suas atitudes. Por quê? Viver de aparência, não se pode viver de aparência durante muito tempo. Não se pode. Uma hora ou outra isso vai ser revelado. Então aqui é algo interessante, porque nós vemos aqui um doutor da lei que chega para Jesus e fez uma pergunta. Ali no versículo 25 ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui essa é uma pergunta interessante, mas na realidade aqui, os doutores da lei, fariseus e tantos outros ali grupos, eles gostavam de tentar Jesus. Chegavam para Jesus fazendo perguntas, mas não com aquela vontade de aprender, mas com aquela vontade de tentá-lo, de ver, não, vamos ver o que ele vai responder agora. E Jesus, sabiamente, sendo o mestre dos mestres, ele responde muito bem. Ele lança uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? Então, o que diz a lei sobre isso? E esse homem, esse doutor da lei, ele diz aqui, ele traz uma resposta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e etc. E depois ao teu próximo como a ti mesmo. Coisas que o próprio Jesus nos ensinou. Então, isso está certo. Mas aqui, quando Jesus Cristo, depois ele responde, faze isto e viverás. Jesus não está dizendo aqui que a salvação é pelas obras, porque aparentemente aqui dá a entender isso. Olha, então ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ame a teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverás. Mas se nós prestarmos atenção, irmãos, no que realmente diz, porque olha só, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Responde, quem nesse mundo ama ao Senhor com todo o coração, forças, entendimento e alma? Existe alguém? Isso aqui é um amor impecável, é um amor perfeito. Amar a Deus dessa forma é um amor perfeito. E como se isso não bastasse, ele ainda diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus disse, faze isto e viverás, Jesus não está dizendo aqui, olha, então pratique essas coisas e você vai para o céu. Mas Jesus está mostrando para ele que essas coisas são impossíveis de se fazer. Então, no fundo, ele sabia, essas coisas são impossíveis. Duas maneiras nós podemos alcançar a entrada no céu. E uma dessas maneiras é sendo perfeito. Não pecando nunca, jamais. Sendo perfeito. Amando a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, 100% das vezes, o tempo todo. E isso é impossível. É impossível. A própria Bíblia diz que se nós pecarmos ou errarmos num só ponto nos mandamentos, nós somos culpados de todos. Então isso aqui é impossível uma pessoa que ama a Deus, com nós sendo pecadores, amarmos a Deus com todo o nosso coração, com o coração perfeito, sem pecado, porque nós somos pecadores. Embora esse deve ser o nosso alvo de vida, amar a Deus acima de tudo, esse deve ser o nosso alvo, mas nós só alcançaremos isso lá na glória. Então Jesus está dizendo para ele, Jesus estava mostrando para ele, então no fundo ele sabia.
Mas então essa é uma maneira impossível de irmos para o céu, porque nós somos pecadores. Mas existe a segunda maneira, que ao invés de ter essa justiça própria, de não pecar nunca, jamais, de ser perfeito, ao invés disso, aceitar a justiça de Cristo. Jesus morreu por mim. Então, aceitando a justiça de Cristo, que Ele cumpriu lá na cruz do Calvário com o seu sacrifício, dessa maneira nós podemos chegar até o céu. E é por isso que nós estamos caminhando para lá, porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é a nossa justiça. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo. Ele olha para nós e Ele vê Cristo que nos cobre. Porque se Deus olhasse para os nossos pecados, simplesmente, sem Cristo, nós já estaríamos mais que condenados. Mas a justiça de Cristo. Então aqui esse homem, depois que Jesus traz essa resposta, então ele diz, que aí o Senhor Jesus ele disse, faz isso e viverá. Aí versículo 29 diz, ele porém querendo justificar-se disse a si mesmo, e quem é o meu próximo? Certo, então eu devo amar a Deus com todas as forças, entendimento, alma e com todo o coração, e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Outra pergunta aí. Quem é o meu próximo? E é aí que Jesus, ele trata dessa parábola. Então, ele traz esse ensinamento aqui. Aqui, então, Jesus Cristo, ele conta essa parábola chamada de a parábola do bom samaritano, ensinando que o meu próximo é justamente aquele que precisa de mim, mesmo que ele seja o meu inimigo. O meu próximo, o seu próximo, é aquele que precisa de você, mesmo sendo o seu inimigo. Esse é o seu próximo. E nós temos que amar, como a mim mesmo. Então aqui, porque Jesus conta essa parábola do bom samaritano? Nós sabemos aqui, irmãos, que os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Já viu isso na Bíblia? Basta você ler ali, o livro de João, você vai ver que Jesus ele se encontra ali com a mulher samaritana. E os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, porque judeus não se comunicam com os samaritanos. Então aqui, os samaritanos, eles eram uma mistura de judeus com outros povos e até outras crenças religiosas. Era uma miscigenação, desde a época do Antigo Testamento, quando o reino foi dividido. Então ali os samaritanos, eles eram considerados como uma raça impura, um povo repulsivo, ou seja, aquele povo que a gente escuta de vez em quando alguém falar, ô raça ruim. Esses eram os samaritanos para os judeus. Esse era o samaritano. Só que aí, para mostrar o quanto o ser humano é um pecador, insensível quanto a Deus e quanto ao seu próximo, Jesus ensina essa parábola do bom samaritano. E nessa história aqui nós podemos ver aqui 3 sentimentos do coração do homem que foram revelados nessa circunstância aqui. 3 sentimentos. Então a nossa intenção aqui nessa noite é que o Espírito Santo nos mostre que, se porventura algum de nós temos um desses sentimentos aqui, que 2 desses sentimentos, nós vamos ver 3, então 2 desses sentimentos são coisas que não cabem a nós, que a gente tem que jogar fora, mas que o mundo tem nos pressionado e nos impulsionado a sentirmos isso. E o primeiro sentimento que nós vemos aqui, ele foi revelado através dos salteadores, dos ladrões. Porque quem é um ladrão? Ladrão é aquela pessoa que te rouba, aquela pessoa que não quer trabalhar, mas ele vive às custas do outro, roubando o outro. Ele não pensa no que o outro vai sentir, na necessidade que a outra pessoa tem, ele não está nem aí para outra pessoa, ele só quer o seu prazer, por isso ele rouba. Então ladrões aqui, eles nos mostram um sentimento de egoísmo. Egoísmo. São aproveitadores, buscam ganho próprio, se importam somente com o que eles vão lucrar, independente do sofrimento do outro. Então, para essas pessoas egoístas, Filipenses 1:21 é difícil de praticar. O que diz em Filipenses 1:21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eles não praticam isso.
Na realidade, a prática deles é Filipenses 2:21, que fala: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Assim é a pessoa egoísta. Mas a palavra de Deus, ainda em Filipenses, ela nos ensina outra coisa, um sentimento contrário. Ela nos ensina em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a falar ali a respeito de Cristo. Deixou toda a sua glória, todo o esplendor, desceu a esse mundo, se submeteu a um corpo como o nosso, para quê? Para que no fim ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então esse foi Cristo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo. E egoísmo não faz parte de Cristo. Egoísmo não faz parte da nossa nova natureza em Cristo. Então nesse momento nós temos uma nova natureza. Nós somos salvos, nós somos redimidos, justificados por Cristo. Então o egoísmo não faz parte do cristão. Pelo contrário, temos que ser altruístas. Uma pessoa altruísta, que é o contrário de egoísta, ela sente alegria quando o outro está alegre. E ela sente tristeza quando o outro está triste. Isso é ser altruísta. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que diz? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, em Romanos 12:15. Mas aí fica a pergunta, irmãos, onde estão os crentes que se alegram com os que se alegram, mas também que choram com os que choram? Isso hoje, nos nossos dias, é algo difícil de se ver, não é verdade? Pensa sobre isso. É algo difícil. Hoje em dia é difícil você ver dois irmãos ali, você e outra pessoa, de repente, numa situação, aí vocês oram juntos, choram juntos. É difícil isso. Pessoa que sente a dor do outro, que sente todo aquele sentimento que o outro está sentindo, que compartilha isso. Por quê? Porque nós vivemos uma época, mais do que nunca, egoísta, onde as pessoas estão correndo atrás dos seus próprios interesses, as pessoas estão correndo atrás dos seus desejos, os seus afazeres diários, são ocupados durante o dia todo, então não tem tempo nem para Deus e nem para o próximo. E aí acaba que vivem uma vida egoísta. Então nós vemos isso aqui nos ladrões. Então aqui revela um grupo de pessoas egoístas. Só querem saber de lucrar, de ganhar. O que importa é a mim mesmo. Os outros não estão nem aí. O que importa é eu crescer. Isso não condiz com a gente. Não condiz com o cristão. Então nós não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas. A Bíblia fala muito a respeito disso. É como... Já viu o tanto que o amor de mãe é altruísta? Quem é mãe sabe como é que é. Amor de mãe é altruísta. Pai também, mas a gente fala amor de mãe porque é um amor diferente, né? Amor de mãe é altruísta. Eu lembro uma ilustração que eu ouvi certa vez. O Joãozinho estava na escola, aí a professora disse assim para o Joãozinho: Joãozinho, suponhamos que na sua casa seja o seu pai, a sua mãe e vocês, 3 filhos. E a sua mãe faz um bolo. Ela vai fazer um bolo para poder dividir com todos. Qual é a fração que se refere a esse bolo? Aí o Joãozinho disse assim: professora, 1/4. Aí a professora disse: não, Joãozinho, deixa eu te explicar. É sua mãe, o seu pai e seus 3 irmãos. E vocês são 3 filhos. Você e 2 irmãos. Então, qual é a fração que representa o bolo, repartindo um bolo para cada um? 1/4. Joãozinho, não é 1/5? Aí ele disse: não, professora, a senhora não conhece a minha mãe. A minha mãe, ela deixaria de comer bolo para deixar um pedaço maior para nós 4. Isso é amor de mãe. Não é? É isso que Deus fez conosco. É isso que Jesus Cristo fez. Quando a Bíblia fala o que Jesus Cristo, quando ela revela o que Cristo fez por nós, Ele deixou toda a sua vida, Ele deixou toda a sua glória, e Ele se submeteu a tudo aquilo para a nossa salvação, para nos salvar. Ele realmente é um perfeito exemplo de alguém que colocou a sua vida de lado e quis viver em função do próximo, porque afinal de contas ele morreu com o objetivo de ser o salvador do mundo. Já pensou? E a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus.
Então só aí, irmãos, nós já entendemos o quanto nós somos falhos, não é? Somos falhos. Mas deve ser o nosso objetivo. Não que sejamos perfeitos, mas deve ser o objetivo que nós temos diante de Deus. De não ser egoísta, de amar o próximo. Então esses ladrões aqui, eles representam, nós poderíamos fazer essa aplicação, representam o egoísmo. Egoísmo. Aí nós encontramos aqui mais alguns personagens. Nós encontramos aqui, então, personagens que representam a indiferença. Então, nota, o egoísta é aquele que quer ganhar. Não, eu quero as bênçãos de Deus para mim. Ele não ora para o próximo, ele não pergunta o que o próximo precisa, ele não sente necessidade da presença do próximo. Conhece pessoas assim? Nós vivemos numa época em que muitas pessoas são assim. Não faz diferença se eu, de repente, ficar sem estar com o meu irmão em Cristo durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sinto falta disso. Por quê? Porque a minha vida está indo bem. Aí, de repente, quando acontece algum problema, ou tem, como se diz, tem um abacaxi grande para descascar, aí ele já busca os irmãos, né? Ô irmão, ora por mim, eu estou precisando muito de oração. Não é? Isso aqui é a época que a gente vive mesmo. Então, egoísmo. Mas nós vemos também uma indiferença. Sabe o que é o indiferente? Indiferente é aquele, tá bom. Deixa aí. Deixa aí. Olha, o irmão está passando necessidade. Não, mas vamos orar por ele. Olha, o irmão precisa fazer uma cirurgia e tal, fica em tantos reais. Não, vamos orar, Deus vai dar. Olha, tem uma família passando necessidade. Não, vamos orar por eles, Deus vai suprir, Deus vai suprir. Isso é indiferença. E nós vivemos uma época extremamente, de extrema indiferença. São aqueles que não conseguem enxergar com os olhos espirituais as necessidades dos outros. Para eles está tudo bem, está tudo legal, tudo tranquilo. Por quê? Não, porque eu estou bem e Deus cuida de nós todos. Então Deus cuida de mim e Deus vai cuidar de você também. Eu não sei se já aconteceu com você, irmãos, mas é muito comum isso. De repente alguém pede oração. Olha, irmãos, eu peço oração porque eu estou passando por necessidades. Não, mas vamos orar pelo irmão. Deus vai suprir. Mas Deus vai suprir como? Vai cair maná do céu? Não, Deus deseja usar a vida dos seus irmãos. Deus deseja usar a nossa vida. Eu gosto muito de ilustrações. Aí uma outra ilustração que me veio à mente agora, que eu li certa vez, uma menininha, o seu pai era dono de um supermercado. E aí sempre ali na porta do supermercado sempre tinha mendigos, andarilhos e pessoas assim. Então certa vez o pai, eles eram cristãos, o pai estava à mesa com a esposa e a filhinha. E aí o pai começou a orar: Senhor, nós agradecemos pelo alimento que o Senhor tem nos dado e porque o Senhor tem suprido na nossa mesa. E nós pedimos que o Senhor esteja dando alimento para aqueles que precisam. Aí ele começou a citar: aquele fulano ali que sempre fica naquele lugar deitado, envia alimento para ele. Aquela outra pessoa que sempre fica ali, que eu sempre vejo quando eu passo na avenida, manda alimento para aquela pessoa. E para todos os demais necessitados que nós sempre vemos por aí. Senhor, então manda alimento para eles, cuida deles. Amém. Aí terminando aquilo, aquela menininha olhou para o pai e falou assim: papai, sabia? Eu gostaria muito de ser dona do seu supermercado. Um dia o senhor me dá o seu supermercado? Aí o pai disse assim: olha filha, um dia, quem sabe, esse supermercado vai ser seu, vai ser passado para você. Mas por que você está falando isso agora? Por que você gostaria de ser dona do supermercado? E o pai empolgado, achando que de repente a filha ia ver assim, porque ali é onde eu quero trabalhar, é a minha profissão e tudo mais, a minha vocação, como dizem. Não, aí aquela menina disse assim: papai, eu queria ser dona do seu supermercado, porque assim eu poderia ser usado por Deus para responder essas orações que o senhor fez. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós não pensamos, irmãos,
Pode ser que Deus toque no nosso coração para que nós sejamos a resposta de oração que alguém precisa. Às vezes a gente precisa ser a resposta de oração que alguém precisa. Se o irmão pede oração, é comum quando nós levantamos pedidos de oração, daqui a pouco nós teremos pedidos e de repente algum irmão ou alguma irmã pede orações. Olha, eu peço oração porque eu me sinto desanimado um pouco. E aí nós oramos, Senhor, anima aquele irmão, ajuda aquele irmão, levanta aquele irmão. Tá, mas será que Deus não pode usar a minha vida para animar aquele irmão? Pegar na mão dele e falar, ó, vamos embora, vem cá, vamos junto. Não, eu estou mancando, eu estou meio difícil, está difícil de caminhar. Não, vem cá, eu vou te... Não, encosta aqui, ó, segura aqui no meu ombro e vamos junto. E muitas vezes nós falhamos nisso. Muitas vezes Deus deseja usar a nossa vida para responder a oração de alguém. Olha, eu peço oração porque eu estou desanimado. Eu peço oração porque eu estou com problemas. Peço oração porque eu estou com dificuldade. E às vezes Deus quer usar a nossa vida para responder isso. Então nós somos muitas vezes indiferentes. Em Lucas 6,36, 36, Jesus diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ser misericordioso. Nós temos um mandamento na Bíblia que, infelizmente, é mal entendido e mal praticado. Porque a palavra de Deus diz, e eu gosto muito desse versículo, irmãos, que diz assim, Efésios 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, principalmente aos da fé, aos irmãos. Principalmente, mas fazer o bem a todos. A todos. Infelizmente é mal praticado isso. Porque a maioria das pessoas não fazem o bem a todos. Não fazem o bem a todos. Então, infelizmente, amados, nós temos essa dificuldade porque faz parte da nossa natureza. Nós somos assim por natureza. Então isso é algo que nós temos que lutar. E realmente é uma luta. Nós nos esquecemos que o cristão, ele é conhecido pelo amor. Porque João 13,35 diz assim, Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como que vão conhecer? Se vos amardes uns aos outros. É aí que é demonstrado quem é discípulo de Cristo. Se ama uns aos outros. E fala a verdade, quanto amor falta nos nossos dias? Quanto amor falta nos nossos dias? O que nós temos nos nossos dias são muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, o nosso Deus cuida de nós. E fala aquelas palavras lindas, né? Mas não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, não interage com o seu irmão. Que tipo de amor é esse? Que tipo de discípulo é esse? Alguém está mentindo. Se a minha vida é assim, então ou eu estou mentindo com a minha vida, ou a palavra de Deus está mentindo, porque Jesus disse que é pelo amor que serão conhecidos, que seremos conhecidos que somos discípulos dele. Jesus nos ensinou isso. E poderíamos falar muito, existe uma longa lista desse ensinamento na Bíblia, nós não temos tempo, mas nós bem conhecemos, são coisas que nós conhecemos. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Em João capítulo 13, Jesus ensinou isso também. E João 13 é aquele mesmo capítulo onde Jesus Cristo ele se rebaixa. Ele chega lá, pega uma toalha, né, coloca uma toalha no ombro, se ajoelha ali e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso é amor. Ele começa a lavar os pés. Aqueles pés que, de repente, pés grossos por causa da poeira, do acúmulo de poeira, de sujeira, não tinham sapatinhos bonitinhos, fechadinhos, que não nós temos hoje, e muito menos asfalto, como nós temos hoje, que diminui muito a poeira. Então, imagina que tipo de pés eram aqueles. Jesus se rebaixou, pegou uma toalha, colocou no seu ombro, se abaixou para lavar os pés dos discípulos. E ele disse, vocês entendem o que eu estou fazendo? Se eu, sendo mestre, estou fazendo isso, e vocês? Quanto mais vocês. Foi o ensinamento que Jesus trouxe. Né? Então, isso aí, irmãos, puxa, se nós pegássemos para ler, então, 1 João, quer que Deus te fale muito sobre isso, que Deus transforma o seu e o meu coração? 1 João, lê 1 João, tem um arsenal
1 João tem um arsenal de versículos, de ensinamentos sobre o amor ao próximo. Por quê? Por que a Bíblia ensina tanto? Porque isso é agradável diante de Deus, é precioso. É assim que as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Cristo. E Mateus 5,16 diz que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Então nós temos ali o egoísmo, simbolizado aqui nos ladrões, e nós temos a indiferença. Por que indiferença? Nós lemos no texto. Então ali quando aquele homem caiu ali, nós conhecemos bem aqui a história, quando aquele homem ficou ali caído, eles espancaram e deixaram ele meio morto. Então ali passou primeiro o quê? Um sacerdote, religioso, conhecedor das coisas de Deus. O que ele fez? Passou de longe, deu a volta. E aí diz ali que de igual modo passou quem? Um levita. Quando ele chegou e viu, o que ele fez? Deu a volta também. Logo as duas pessoas que deveriam cumprir a lei de Deus, por serem conhecedores dela, passaram de lado. Isso não representa muito bem os nossos dias? Pessoas que conhecem a lei de Deus, conhecem os mandamentos de Deus, conhecem a palavra de Deus, sabem a responsabilidade que têm uns com os outros, mas infelizmente quando vê a necessidade do próximo, dá a volta. Isso é os dias de hoje. Então infelizmente, irmãos, eu sei que é uma notícia triste, mas é uma realidade. Nós vivemos dias assim. Por quê que é uma realidade? Porque nós somos pecadores, isso faz parte de nós, é uma luta. Eu não sou sensível à necessidade do próximo naturalmente. Isso não vem de mim. Mas Cristo coloca isso em nós. Cristo coloca isso em nós. E é isso que nós devemos praticar. Egoísmo, indiferença, mas aí, graças a Deus, nós vemos um outro sentimento, que é aquele que nós buscamos. Então, ali diz que passou um samaritano, logo o samaritano, aquele, o raça ruim, aquele que ninguém dá nada por ele, foi justamente esse. Passou por ali, pegou aquele homem, curou as suas feridas, levou ele para uma hospedagem e disse para o dono da hospedagem: olha, está aqui tanto de dinheiro, cuida dele, o que você gastar mais do que isso, coloca na minha conta, quando eu voltar eu vou te pagar. Ele investiu tempo, porque ele parou, curou, colocou aquele homem em cima do seu animal e levou, foi procurar uma hospedagem. Então ele investiu tempo e investiu dinheiro, porque ele pagou por aquilo. E é justamente esses dois recursos que Deus nos dá para podermos cumprir a vontade dele nesse mundo: tempo e dinheiro. Falar de Jesus envolve o quê? Tempo. Envolve tempo. Ajudar o próximo envolve tempo. E muitas vezes ajudar o próximo envolve dinheiro. A obra do Senhor, infelizmente, vivemos num mundo em que não se vive sem dinheiro. A obra do Senhor também necessita, infelizmente, de dinheiro. Deus é o dono da obra. Então, quer dizer, são dois recursos que o Senhor nos deixou para cumprirmos a sua vontade aqui na terra: tempo e dinheiro. E onde nós envolvemos o nosso tempo e o nosso dinheiro nesse mundo, que são riquezas, a Bíblia diz que ali estará o nosso coração. Então, se nós nos envolvemos na vida do outro, ajudar o próximo, ajudar aquele irmão necessitado, ajudar aquela pessoa que precisa de uma palavra de ânimo, ajudar aquele irmão que de repente esteja dando errado, mas eu vou pegar ele pela mão e conduzir ele pelo caminho certo. Isso envolve tempo, isso é investimento. Então nós vemos aqui uma atitude de amor. Essa atitude de amor é o que Deus espera de nós. Efésios 4,32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A Bíblia diz em Romanos 12,10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Filipenses capítulo 2, ele diz ali, deixa eu ler aqui rapidinho, Filipenses 2, nós já citamos alguns versículos desse texto,
Mas em Filipenses 2 ele diz assim, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Aí ele disse, não atente cada um para o que é propriamente seu, egoísmo, mas cada qual também para o que é dos outros, altruísmo. E aí ele fala a respeito de Cristo, para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é isso que Deus espera de nós, essa atitude de amor. Se nós lêssemos ali em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48, ali no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a não somente amar os nossos amigos, mas amarmos os nossos inimigos. Os nossos inimigos. E embora haja pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho inimigo. Que bênção. E não devemos ter mesmo. Mas sempre tem aquele irmãozinho mais fraco, sempre tem aquele irmãozinho mais dificultoso no temperamento, dificultoso porque está arrastando a perna para servir ao Senhor, é meio devagar no serviço de Deus. Sempre tem aquela pessoa que precisa de ajuda, sempre tem aquela pessoa que precisa de suporte. Essas pessoas também nós devemos amar, não são inimigos, mas são pessoas que exigem um pouco mais de nós. Isso é amor, irmãos, é amor. Numa época em que o amor nunca se esfriou tanto, falar sobre o amor por esse lado é escândalo. Porque quando se fala no amor, sobre o amor nos nossos dias, a maioria das pessoas eles falam num sentido assim, de que é bonito, não é lindo, o amor, nós amamos uns aos outros, Deus nos amou, Deus é amor. Mas o amor esfriou. Então muitas coisas nós temos que resgatar. Então 3 atitudes que foram reveladas aqui nesse texto. Com as nossas atitudes nós revelamos o que sentimos realmente. Amar de palavra não tem efeito nenhum. Deus amou e deu. Se nós amamos realmente, nós estamos dando o quê? Como nós estamos revelando o nosso amor? Vivemos numa época em que pessoas estão necessitadas, principalmente do Evangelho, de Cristo, de salvação, das boas novas. Mas também existem pessoas necessitadas de alguém que se importe com elas, porque vivemos numa época de egoísmo e indiferença. Mas nós somos discípulos do amor, porque Deus é amor, e pelo amor é conhecido o cristão. Então, novamente, eu quero recitar aquele versículo de Efésios 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, irmãos, que Deus nos ajude a realmente amarmos, não só de palavras, mas com atitudes também. Amém? Vamos orar pedindo isso a Deus? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina e ela nos ajuda na maneira com que nós devemos nos comportar com o Senhor e também com os outros. E pedimos ao Senhor, primeiramente, que o Senhor nos ajude a amarmos ao Senhor, ó Deus, a buscarmos esse amor com todo o nosso entendimento, forças, de toda a nossa alma. Ainda que nesse mundo o nosso amor nunca será perfeito, somente na glória, mas que esse possa ser o nosso alvo. E, ó Deus, que esse amor que nós sentimos pelo Senhor, ele possa ser refletido também nas pessoas. Nos ajude, Senhor, a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude a deixarmos de lado os nossos próprios interesses e buscarmos a alegria do próximo. Que o Senhor use as nossas vidas para responder orações. Que o Senhor nos livre, Pai, do egoísmo e da indiferença que tem reinado nos nossos dias. Ó Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições de buscarmos essas coisas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.